Ei, será que para falar de amor é preciso pedir licença? Talvez não. Eu não sei o que você pensa, mas amor é algo para se falar, fazer, gritar. E eu vou sempre gritar pelo seu nome, pelo seu amor. O meu amor por você é tão grande, e desde pequeno eu aprendi que o mais importante é saber amar. E eu sei, claro que eu sei porque te amo. Eu te amo. O sentimento que eu tenho de não ter você é que me consome. Esse amor que tem aqui no meu coração é todinho pra te dar. E você, hein? Não sei, parece que não vê, parece que não quer, não liga. Ah, que bobagem a minha. Eu que cheguei a pensar que talvez um dia você